Essa aqui foi uma proposta que eu achei muito legal. Na eleição francesa, tem muita gente indecisa, 40% dos eleitores ainda não sabe o que vai fazer, e 2 candidatos fizeram uma sugestão que eu apoio inteiramente. Os votos brancos deveriam ser oficialmente contados, o que significa legalmente que o nada pode ganhar. Eu apoio inteiramente essa ideia. O voto branco, o nulo ou a abstenção deveria ser contado como um voto em nada. Nada, eu voto em nada. E o nada pode ganhar. Inclusive, isso teria feito com que o segundo turno em 2014 fosse Dilma versus nada. Porque se você somar abstenções, nulos e brancos, dá mais voto do que o Aécio. E entre Dilma e nada, eu acho que eu sei qual teria sido o resultado. Mas, enfim, qual é a situação na França? Bom, é o seguinte. Você tem a Le Pen, que é extrema-direita, fascista, taxista, racista, é a nacionalista. Lembra aquele meu vídeo do Nacional Social Democracia? Então ela é uma desse movimento aí de, então vamos fazer agora sossagem, mas só na França, ok? Não pra todo mundo. Não precisa de União Europeia, a gente vai sossar aqui pra dentro, e é de direita. Fantástico, mas enfim. Existem socialistas de direita também, tá? Só pra você saber. Mas enfim, ela é disso. Aí você tem o Benoît Hamon, que é um socialista louco que quer taxar robô. Eu elegi essa proposta mais imbecil do ano. Sim, eu elegi isso em fevereiro. Porque eu duvido que alguém faça uma ideia mais burra do que taxar produtividade. Nossa senhora. Enfim, você tem o Benoît Hamon, tem o Mélenchon. O Benoît Hamon e o Mélenchon. O Hamon é do Partido Socialista e o Mélenchon era do Partido Socialista, mas saiu pra fazer um outro partido louco dele só pra fazer a candidatura dele. E apoiado pelos comunistas, o Hamon e o Mélenchon apoiam essa ideia dos brancos, em parte para evitar que votos de protesto vão para Le Pen e ela ganhe, mas é a Le Pen contra o François Fillon, do Partido Conservador. Ele é assim, o máximo liberal que você consegue ter na França. E você tem ainda o Macron no meio. Macron é meio que a Marina. O cara era dos socialistas, mas saiu, fez um partido que é sossa, mas não diz que é sossa. E a galera olha e fala, é tipo sossagem, mas não é de direita, mas não é de esquerda, é tipo sossagem light, tá ligado? É sossagem com gelo e limão. Aí ele... Provavelmente vai ele pra Le Pen no segundo turno, e daí a esquerda toda vai votar nele, e ele ganha a Le Pen. É isso que é esperado que aconteça, mas algum grande atentado na França pode mudar isso tudo. Fico surpreso que não tenha tido esse efeito ainda. Eu acho que a galera tá se segurando lá, né? Mas não sei. Acho que os caras pensaram, segura, gente. Depois da eleição a gente senta a bomba. Agora segura. Senão a Le Pen ganha. Mas eles estão, o Mélenchon e o Hamon, estão de maneira geral apoiando isso para não ter voto na Le Pen. Mas é uma coisa que eles estão propondo e tá ganhando uma certa atração lá na França. Vamos contar os votos brancos. Se a pessoa... Porque lá voto não é obrigatório, assim. Então, se a pessoa não for, ou se ela for lá e votar em nada, isso podia ser levado a sério. A gente podia colocar isso como um candidato. Eu acho uma proposta legal. Porque assim, eu defendo... Eu escrevi um livro chamado Voto Ofensivo porque eu defendo o uso. Porque assim, votar não significa absolutamente nada, você não tá assinando um contrato social, muito menos validando a democracia ou o governo, é só um ritual idiota. É como se antes de matar alguém todo mundo fizesse um ritual de dancinha e isso magicamente torna... Não torna, não significa nada, é só um ritual bobo, mas eles levam isso a sério, então a gente pode usar isso pra atrapalhar o Estado. Mas isso eu faço porque a gente não tem a possibilidade de votar em nada. E o legal com o artigo do Zero Hedge que eu cito é que daí, você ficaria isso na escolha entre, sei lá, digamos que a Le Pen ganha, né? Le Pen ganha, mas em segundo lugar vem o branco. Então daí a gente teria uma escolha entre Le Pen e anarquia. Porra, essa é fácil, né, maluco? Imagina que legal se você tivesse isso no Brasil, o candidato nada. Como eu falei aqui, em 2014 isso significaria que o segundo turno seria Dilma versus nada. E, inclusive, eu defendo que o nada deveria ter representação na Câmara dos Deputados. A gente pega a fatia na Câmara dos Deputados, sim. No Senado é mais complicado você fazer isso. Mas pega a fatia de abstenções e nulos, isso são cadeiras vazias. E eles contam como sempre votando contra, ou sempre votando em nada. Então, para qualquer coisa passe, tem que passar essa maioria que escolheu nada. Aí sim, aí eu ia ser contra voto. Aliás, eu ia ser a favor do voto nulo. Eu ia falar, não, voto nulo porque daí a gente consegue nada. Se a maioria vencer, a gente não tem governo, pô, simples. Não ia ser legal? Aí você poderia ter escolha. Pô, digamos que o segundo turno, você tem o candidato mais votado aqui no Brasil e é o Ciro Gomes. Você fala, pô, Ciro Gomes ou ninguém. Acho que eu vou começar a ouvir aquele cara do Ideias Radicais e vou votar nulo aqui. Seria interessante. Mas seria interessante também no caso de Bolsonaro ou nada. Esquerda ia votar massivamente no nada. Ia ser tão legal.
Porque como todo mundo, de maneira geral, odeia o outro candidato, todo mundo de maneira geral, né, eu me arrependo dessa frase um pouco. Mas como de maneira geral as pessoas votam pra atrapalhar o outro cara, ou porque odeiam o outro, não porque eles gostam, assim, vamos ser sinceros, a esquerda não gostava da Dilma, e quase ninguém que votou do Aécio gostava do Aécio, era só pra ferrar o outro. Como você vai ter essa opção, vai todo mundo votar no nada e a gente acaba com o libertarianismo, quer dizer, não tem governo. Não seria legal? Porque daí você teria finalmente a opção. O cara que vai mandar na sua vida pode ser o Lula ou ninguém. De repente você vira libertário. Sou a favor dessa medida, apesar da zoeira, eles estão fazendo essa proposta seriamente. Eu sempre faço uma zoeirinha mesmo, porque eu não consigo resistir. Eu olhei isso que foi fantástico, mas... isso está sendo cogitado seriamente na França e mostra o nível de desespero dos caras. Quer dizer, os caras estão tão preocupados que o voto de protesto vai para Le Pen que eles estão falando, vota em ninguém, mas não vota nela. A esquerda louca lá não sabe mais o que fazer. O Partido Socialista tá ferrado depois que o Hollande não conseguiu consertar o negócio, porque, claro, um sócio desgraçado. Porque quando foi a última vez que um sócio consertou a economia? Aliás, tem um caso, que foi o Partido Trabalhista na Nova Zelândia. Sabe o que eles fizeram? Uma puta reforma liberal. A única vez que eu sei que um bando socialista consertou uma economia, sendo liberal. Enfim. Mas os caras estão tão loucos pra sabotar a Le Pen que vai até isso. A esquerda lá tá muito desacreditada e meio que vai acabar com o Macron, provavelmente lá. Aí vamos ver como ele consegue apoio, o que vai acontecer, mas daí as implicações pra isso é questão de outro vídeo. Eu só achei essa reflexão uma coisa interessante. E se ninguém fosse eleito? Tenho certeza que dado a escolha pro povo brasileiro entre qualquer cara e ninguém ia ganhar lindamente. E eu sou a favor dessa proposta. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.